vontade, não é falta de entrega, de querer vencer. Eu acho que são diferentes. O Santos falta qualidade e o Corinthians falta encontrar um jogo coletivo. E com relação ao Vanderlei, essas mudanças que ele está fazendo, tomara que não tenham dado resultado. Porque hoje o Corinthians é o básico. O Vanderlei tinha que usar os 10 dias para, no primeiro dia, colocar o time que ele imagina que vai ser o time base do Corinthians para 2, 3 jogos na frente e treinar aquele time exaustivamente. Isso o Vanderlei faz muito bem. O Vanderlei ele olha para um posicionamento de um erro no coletivo, por exemplo, treinamento, e ele percebe por que aconteceu aquele erro e ele faz a correção. E é então que o Corinthians tem usado esse tempo para ajustar um time, corrigir algumas falhas de posicionamento, de encontro de jogadores, para ter atuações melhores. O Corinthians, na minha opinião, é bem melhor do que o Santos. Opções, por exemplo, o Fábio Santos, a gente fala já que pela idade, talvez não tenha mais condição de fazer a lateral, e é um caminho até natural. Mas não para esse momento no Corinthians. Você não pode improvisar um jogador que não fez essa função em um momento que você precisa de resultado. Você pode colocar em um momento estabilizado. Bom, o Corinthians está jogando bem, um jogo específico, então ou uma necessidade, que não é o caso, né? Eu também concordo, mas o Corinthians, eu acho que esse menino, esse Biro, ele ganhou o espaço dele. O Juan o Pedrinho voltou a jogar, fez o gol dele. Eu acho que esse aí vai jogar. Acho que o Corinthians amanhã joga com uma trinca de volantes. Vera, Maicon e Juan? Eu acho que joga com uma trinca de volantes. O Corinthians... O Juan faz a meia ali, né? Bom, quem podia fazer isso era o Giovani, né? Sim. Que sabe fazer essa penetração ali de meia. Porque o Giovani é mais ponta de lança do que meia armadora. Ele é mais de chegar no centroavante, né? Então, eu não sei como é que o Vanderlei pensa esse jogo. Juliano é outro que foi testado, né? Juliano foi o primeiro volante. Mas acho que não é nada. Acho ele pouco pegador para ser primeiro volante. Ele tem muita qualidade. O segundo volante vai bem. Então... Segundo volante, ele começou o Campeonato Paulista bem. Jogou com o Rony de primeiro volante e Giovani de segundo. Começou bem o Campeonato Paulista. É que depois, como disse, as coisas vão se deteriorando e você perde aquilo que foi feito que estava legal. Sim. Porque houve um problema, as coisas não funcionaram bem. Eu acho um jogo, vou falar para você, é um jogo ainda bem para os dois que foram 10 dias. Porque se fosse naquela sequência que vinha, eu não sei o que poderia acontecer nessa partida. Exatamente. Não sei. Confesso para você que eu ficaria muito pensativo com esse jogo. Você acha que os treinadores voltam pressionados dessa parada, o Odair e o Lucha? O Odair sim, o Luxemburgo não. O Odair sim, o Luxemburgo não. O Odair volta pressionado, mas o Odair tem mínima culpa no que está acontecendo no Santos. Com todo o respeito à opinião dos torcedores. Eu vi torcedor pedindo fora o treinador, fora o presidente, fora todo mundo. Mas, com todo o respeito, o treinador do Santos, ele trabalha com o que ele tem. Mas brigou para não cair no Campeonato Paulista. Entendo isso. Mas é o primeiro ano que isso acontece? Não, é o terceiro ano consecutivo. O time do Santos não faz a campanha que a torcida espera. Gente, é difícil contentar a torcida do Santos no time que teve Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. É difícil contentar. É difícil contentar. Porque não dá para ter todo ano esse tipo de coisa. E outra situação, né? Esse é o último ano do mandato do presidente Rueda. Sim. Que ele espera entregar o clube mais arrumado para o próximo presidente. Mas mesmo assim não está arrumado. Mas eu acho que é isso que ele tem feito. Ele já falou que não entende de futebol, mas eu acho que ele vai, pensando na parte financeira, entregar um clube melhor do que ele pegou. Só que o time talvez seja pior do que quando ele pegou. O time é igual dos últimos 3 anos, não? É igual. Eu não vou falar pior, mas enfim, Agora, ele financeiramente vai arrumar. Agora o torcedor que está ali não quer saber disso. É por isso que ninguém se preocupa quando está devendo 1 bilhão, 700 milhões... Torcedor, a gente fala, o torcedor tinha que ter consciência que o clube não pode dever 1 bilhão e tal. Ele quer jogador. E aí o presidente, se faz como o Rueda lá, vai cuidar só das finanças, leva faixa, pichação, etc.
Aí outros pensam assim, melhor comprar um jogador que se eu ganhar título não tem problema nenhum. Mas aí a dívida só crescendo. É plausível o que ele fez financeiramente, mas talvez ele pudesse ter se cercado melhor no futebol, né? De pessoas especialistas nessa área. Porque a cobrança vai existir, não tem jeito. E geralmente recai sobre o treinador, né? Eu te fiz essa pergunta do Odair e do Lucha, porque a gente tem números dos dois para mostrar. Horrorosos, eu imagino. Não, e eu concordo que, assim, não é culpa nem de um nem de outro. É toda uma estrutura que acaba trazendo a este cenário que a gente está vendo aí. O Odair tem 33 jogos, o Lucha tem só 12, né? O aproveitamento do Odair ainda é maior do que o do Lucha, porque o Lucha demorou muito para conseguir uma vitória, para conseguir acertar o time. Esses números de 27,8% talvez seja uma das piores médias da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Exatamente. Eu sempre, quando vejo esses números assim, eu faço uma conta. Quanto tem de empate e quanto tem de derrota? Sim. Por quê? Aí você vai ver, o Santos são empate e derrota, são 22. Só 11 vitórias. Você vai ver o Corinthians, são 10 jogos que o Corinthians não venceu. Só tem 2 vitórias. O Santos só tem 11 vitórias em 33 jogos. É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. A média de gols do Corinthians ainda é maior do que a média de gols do Santos. É que os dois goleiros são brilhantes. Média de gols sofridos, né? A média de gols sofridos. Porque os dois goleiros são brilhantes. Eles seguram a onda bronca mesmo. Só que a gente vê que, às vezes, isso não é o bastante. Porque de tanta bola chegar, uma vai passar. Ele também não consegue segurar tudo. Nesses casos, a campanha do Vanderlei talvez seja uma das piores da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E a do Santos está na média de todos os anos. Mas é uma média ruim para o Odair, claro, pelo tempo, né? Há uma diferença de tempo ali, a gente está vendo 33 jogos de 12. Aí você fala, mas o problema lá não é nada, é a qualidade. Ok, mas o torcedor não sente nenhuma confiança. Tem clubes na tabela do Brasileirão que estão abaixo do Santos e que talvez passem mais tranquilidade, entre aspas, mesmo estando abaixo. Porque vê um time mais organizado. A gente viu isso no jogo Cuiabá e Corinthians. Pô, não há como comparar a qualidade técnica. Mas é o que o Fábio estava falando. Pô, mas coletivamente a coisa não funciona, as pessoas não rendem. Você via o Cuiabá mais organizado. E com técnica que chegou agora há pouco aí. Então, o Odair já está um tempo lá, o time já podia inspirar um pouco mais de confiança. O torcedor vai amanhã para esse jogo do Santos sem saber, pô, será que nós vamos ganhar de 2 ou vamos perder de 2? Sabe, não é aquele, não, vamos lá que nós vamos enfiar 3 no Corinthians. Não há esta confiança. Pode acontecer, porque é muito irregular, muito alto e baixo, independentemente da qualidade. Então tem times, você vai jogar hoje, talvez você prefira jogar contra esses 2 do que contra times que estão abaixo. Eu falo de Corinthians e tal, com todo o peso, com toda a glória desses clubes, mas talvez jogar em Goiânia contra o Goiás, que está mal. Sim. Te deixa mais preocupado. Fala, não, para o Corinthians, nesse momento, jogar fora de casa é uma preocupação, porque tem uma curiosidade aí, que é o seguinte, são 12 jogos do Lucha, 6 fora de casa, não tem nenhum gol marcado nesses 6 fora de casa, capitão. O Corinthians já tinha uma dificuldade de vencer fora de casa, já vinha. Se sustentava nos jogos em casa, o apoio do torcedor, enfim. Agora parece que isso piorou um pouco mais, porque além de não vencer, o Corinthians não consegue nem fazer gols, nem incomodar muito o adversário. Tem favorito para amanhã? Dani, eu acho que, assim, o efeito casa, ele pode ser usado para os dois lados de formas diferentes, né? Então, assim, eu prefiro jogar em casa, né? Eu preferia jogar em casa mesmo na fase ruim, porque você parte, porque você tem a chance de convencer o seu torcedor. Então, você fala assim, jogar na Vila Belmiro, a torcida vira contra, mas ela vira contra a partir do momento que você não entrega dentro da partida. Mas o início, ele é sempre a favor. Se o primeiro lance, você chuta uma bola no gol, se você dá uma dividida com o adversário, você traz o torcedor para o seu lado. Então, é você saber usar o fator casa mesmo no momento de dificuldade. Então, assim, o Santos na Vila é sempre complicado de se enfrentar. O Corinthians fora de casa não consegue render. Então, eu vejo
Não sei se o Santos é favorito, mas o Santos é um pouco à frente nesse momento. Mas a vitória, para mim, ela seria mais importante até para o Corinthians. Porque se o Corinthians perde e alguns resultados acontecem, o Corinthians entra na zona de rebaixamento. Sim, né? No sentido de tabela, né? No sentido de pressão no treinador, exatamente. Eu acho que o daí... Isso, eu acho que sim. De treinador, sim, mas de tabela, e aí o Corinthians na zona de rebaixamento... Se os dias já estão pesados lá, o Corinthians, quando o torcedor olha, a gente olha da imprensa, né, que fala sobre futebol e vê o Corinthians na zona vermelha, isso é sinônimo de confusão. Tá fácil para o Corinthians. O Corinthians agora é o Santos fora de casa, depois é o Furacão em Curitiba. Então, pior. Favoritos?